Desculpa, não podemos te ouvir. Seu microfone está ligado? Como tá? Mônica, não conseguimos ouvi-la. Perdão, não estamos recebendo o áudio. Perdão, estamos tendo problema com o áudio. Pessoal, desculpa, a gente está tendo um problema sério aqui com a tradução. A gente está tentando resolver o mais breve possível. Peço desculpa. Enquanto isso, eu vou mandar aqui no chat o link para a sala em espanhol para que vocês possam escutar, tá bom? Posso ressaltar que no setor temos trabalhado para melhorar a documentação do nosso trabalho. Podemos destacar que nos tornamos uma referência para outros setores que começaram a implementar soluções semelhantes na Colômbia. Nesse ponto, podemos resumir os principais aspectos dessa iniciativa. Temos grupos técnicos na área de prevenção, concorrência e outras boas práticas. E continuaremos a trabalhar para melhorar as nossas práticas nesse sentido. É importante fazer parcerias e alianças também
com outras empresas para gerar boas práticas assim como documentar através de diretrizes, como as que temos em inglês. Diretrizes para aumentar a capacitação e servir como exemplo, e estabelecer um exemplo para outros setores. Então, muito obrigado por compartilhar esses insights sobre o seu trabalho no campo da energia. Muito obrigado, Maurício. Quanto aos benefícios desta ação coletiva, eu resumiria em 2 aspectos. Um crucial, que não só é um compromisso em nome de nossas empresas, mas que também serve para fortalecer o nosso setor e torná-lo mais ético e transparente, e além disso, contribui para o desenvolvimento econômico desse setor. Também para fortalecer os nossos objetivos para um desenvolvimento sustentável e como criar iniciativas mais sustentáveis, assim como prevenir eventos de corrupção, casos de corrupção. Nosso setor é também alvo desse tipo de prática e por isso é muito importante desenvolver padrões éticos. E por isso estamos contribuindo para o desenvolvimento econômico e fortalecimento do setor para construir parcerias de longo prazo baseada na confiança. Fornecemos um serviço e, portanto, podemos também fortalecer a confiança que os usuários ou que os contribuintes têm no nosso setor. Então, resumidamente, estamos contribuindo para o desenvolvimento do país e do setor. Para ser ético, é sempre importante ter um bom negócio como empresa e ter conexões ajuda. Ter um setor forte como um todo ajuda. E isso ajuda também para a sustentabilidade dos negócios. Essa seria a minha síntese sobre os benefícios dessa iniciativa. Muito obrigado, Ana Carolina. Ficou tudo muito claro do quanto essa iniciativa é importante. Eu gostaria, então, de passar para a nossa terceira pergunta. Quais foram as principais causas que levaram a organização e suas empresas a juntar-se a essa ação coletiva? E gostaria de passar a palavra e cumprimentar também a Laura. Laura da Rimas, bem-vinda. Bom dia a todos e todas. A Rimas é uma empresa que gera energia na região de Antioquia. É uma empresa que trabalha com o Estado e com a iniciativa privada. Então, nós queremos fazer do nosso território que as pequenas comunidades possam fazer uso das pequenas usinas de energia. É por isso que não podemos perder de vista
essas pequenas ações nas pequenas comunidades. Com o trabalho com as grandes empresas, temos que trabalhar com um único objetivo, que é formular políticas e ações que promovam o engajamento entre as empresas. Decidimos nos juntar à iniciativa como uma solução para o que consideramos que deveria ser a boa governança e ter uma estrutura e nossos membros estão totalmente alinhados com as práticas anticorrupção. Muito obrigado, Laura. Você está comentando sobre uma iniciativa muito importante que pode criar um impacto a partir da sua própria empresa. Como você abraça isso como parte da sua identidade, consegue também ressoar no local onde trabalha. Agora eu queria dar a palavra a Jorge. Muito obrigado, Maurício. Como um homem de negócios e pai responsável, eu tenho 4 filhos e faço o melhor para que eles cresçam de forma honesta e íntegra. E prevenir a corrupção no nosso país e no mundo e prevenir a mudança climática e com todos os nossos esforços para manter esse planeta habitável para as futuras gerações, não é suficiente simplesmente criá-los honestamente. É preciso também prepará-los para trabalhar em diferentes setores dessa forma. Não podemos deixar para as gerações futuras um país onde é inviável sobreviver. Sobre o parque, a parada Portanto, da cultura e procedência ao conteúdo, né? Esses valores de honestidade são cruciais. Levar a honestidade e transparência para as gerações futuras como para um mundo mais honesto e transparente. E especificamente sobre o setor energético, temos a responsabilidade nos níveis mais altos de ser coerentes e entender isso na forma como pensamos, agimos, falamos e agimos numa única direção. Todos nós, através de ações conjuntas, podemos corrigir a situação atual. Isso foi a principal motivação para nos juntarmos a esse programa. E é por isso que eu queria ressaltar a importância das ações que cada um de nós realizou e a importância dessas ações para levar a um impacto positivo. Muito obrigada. Algumas das ações de vocês foram muito importantes contra a corrupção. Se a corrupção se mantém sem punição, sem sanções,
tudo fica muito difícil para nós. Então, quando a pessoa... Isso nos faz levantar a pergunta: se todos fizerem o seu trabalho de forma honesta, isso é muito importante para nós. E é assim, devemos insistir. E a ideia de somar cada um, é isso que buscamos com esse esforço coletivo. Essa ação coletiva tem muito a ver com isso, e é por isso que eu gostaria de perguntar a Gabriela e a Laura, a partir do ponto de vista empresarial e de negócios, como podemos conectar-nos num trabalho coletivo? Eu sei que vocês disseram, devemos ser o exemplo, mas como fazer isso? Quais seriam os benefícios específicos se nos juntarmos nessa ação coletiva? E passo a palavra ao Gabriel. Obrigado, Maurício. Nós acreditamos que as ações coletivas e os momentos e fóruns coletivos são muito importantes, porque é aí que trocamos experiências, intercambiamos e servem como um espaço para refletir o que estamos fazendo e considerar novas estratégias quanto à transparência e uma sinergia no setor elétrico. É isso que buscamos. Queremos nos aprofundar nesses aspectos e acreditamos e contamos com vocês para isso, porque na malha energética nós temos 3 empresas extremamente modernas, construindo esse nível de confiança. E, além disso, nós executamos e realizamos diferentes tarefas nas nossas organizações, porque queremos ser parte disso. E me desculpem, eu usei um exemplo que não é muito interessante, não é muito claro, mas nós precisamos ter isso em comum, ter a transparência em comum, como bons amigos. E devemos trabalhar nisso de forma segura, confiando um no outro. E, é claro, conhecer e estar consciente das diferenças. Antes, dissemos que estaríamos fortalecendo a nossa região e o nosso compromisso. E, ao fazer isso, somos capazes de fortalecer as boas práticas, nas quais temos investido e disseminado, e que são parte das nossas ações coletivas também. Muito obrigado. Está claro que a lista de qualidades nos leva a um esforço conjunto para o bem comum da sociedade. Mas agora eu gostaria de ouvir de vocês os seus pensamentos finais sobre esse tópico. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e ser a pessoa responsável pelo o fechamento desse painel com meus comentários. Na minha empresa, nos sentimos muito orgulhosos de nós mesmos. Parte de ser, orgulhosos de fazer parte do Ação Coletiva, que é uma coleção de conhecimentos, desejos e boa vontade, de forma apesar da concorrência, com a boa vontade, essas empresas se juntam nesse Ação Coletiva e, assim, vamos crescer juntos. Porque vamos buscar os nossos objetivos tangíveis. E é assim que eu quero ressaltar
a nossa gratidão profunda à Antioquia, porque vemos que a empresa de energia tem a possibilidade de alcançar todas as regiões e e fazer dos municípios partícipes e fortalecer a iniciativa, e por isso agradecemos. Queremos ser um grupo de ação permanente, discípulos permanentes, porque sabemos que isso agrega e assim somos valiosos para esse país, sendo éticos. Muito obrigado, Laura. E gostaria de agradecer também a todos os painelistas. E eu queria mencionar Armando Pineda, um grande amigo de longa data de Cali, e também ao Grupo Enel, Rodrigues e Laura Rosa Mejia. E queria destacar a ideia desta sexta semana da integridade. Nós estamos realmente enfatizando os nossos princípios e fazendo isso juntos. E fomos capazes de apresentar a vocês nossas ações coletivas nesse setor tão importante que é a indústria de energia elétrica, que é o setor de energia elétrica. E com isso, agora, eu queria passar a palavra a Camila, nossa moderadora do Brasil. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a Camila Araújo, eu tenho uma enorme honra de participar dessa semana aqui com vocês, falando um pouquinho pelo Pacto Global aqui do Brasil e a plataforma anticorrupção, né, a plataforma de combate à corrupção. A gente tem trabalhado com iniciativas de ações coletivas, já não é de hoje, né? A gente teve um início lá atrás com ações de infraestrutura, passamos por limpeza urbana, mais recentemente estamos trabalhando com ação coletiva de agroindústria e também estamos estruturando uma ação coletiva com o setor de energia, que é um setor vibrante aqui do país, né? E a gente entende que essas ações elas trazem como principais benefícios, né, que eu acho que é o grande foco da nossa conversa aqui, um posicionamento do setor, né, uma oportunidade de unir diversas empresas, de unir companhias que estão engajadas no mesmo negócio, né, numa meta comum. Né? Isso é muito maior do que uma eventual concorrência, isso é muito maior do que o dia a dia de um negócio. Isso é uma mensagem para a sociedade, né? É uma resposta aos pleitos, às expectativas que a gente tem de uma sociedade que está constantemente em evolução e exigindo cada vez mais transparência, cada vez mais integridade nos negócios, cada vez mais prestação de contas, né? Então, quando a gente junta inúmeras empresas, numa iniciativa comum, que é a ação coletiva, a gente consegue capturar percepções que muitas vezes você olhando sozinho, você não captura. Você, uma empresa de um tamanho X, que tem um ambiente Y, né, de negócios, e que conhece os seus desafios, né, os desafios Z. Mas na hora que você traz uma empresa que é metade do teu tamanho, mas que está no mesmo setor, ou uma outra que é o dobro do teu tamanho, que está no mesmo setor, os desafios, por mais que a meta seja comum, os desafios são distintos. Então, nada melhor do que unir essas diferentes realidades, as diferentes perspectivas e os diferentes desafios para criar uma meta, um engajamento comum. Então, essa é a nossa grande busca, né? Muitas vezes oferecer mecanismos, soluções que empresas menores não conseguem desempenhar sozinhos por questões de tamanho, de orçamento, etc. E que às vezes empresas muito grandes não enxergam a necessidade justamente de engajar, né? Porque já tem um outro cenário e tem uma outra realidade.
Então, a gente entende que os benefícios das ações coletivas, principalmente, é dar oportunidade para todo mundo perseguir um mesmo objetivo, respondendo à nossa sociedade, aqui eu digo pela sociedade brasileira, que é uma sociedade que passou por grandes desafios nos últimos anos, se posicionou, amadureceu e não está deixando a coisa degringolar e voltar para trás. Continuamos atentos, continuamos cobrando, continuamos fiscalizando. Então, a cada empresa, a cada nova ação coletiva que inicia, a gente entende que é mais um movimento benéfico para responder aos anseios da nossa própria sociedade. E aí a gente acaba dando o exemplo e buscando o exemplo de outros países e de gente que vem de fora, né? E aí eu queria, então, começar o nosso painel agradecendo os nossos painelistas aqui locais e direcionando, e internacionais, e direcionando a primeira pergunta para Ashley. Ashley, what is the role of global compacts in anti-corruption collective actions? Qual é o papel do Pacto Global em ações anticorrupção? Is there any material that you have developed to guide us in this process? Desenvolveu para nos guiar nesse processo? Ashley, did you get my question? Do you want me to repeat it? I'm not sure if she's listening. Do you want me to repeat it? Não ouvi a pergunta. É melhor você fazer em português e eu traduzo para ela. Tá. Qual que é o papel do Global Compact em ações coletivas anticorrupção? E se existe algum material desenvolvido para nos direcionar neste caminho? Eu agradeço ao Pacto Global Brasil por me convidar e gostaria de falar com vocês em nome do Pacto Global das Nações Unidas. A corrupção continua a ser um dos maiores obstáculos, minando os objetivos, alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Impacta de forma significativa, especialmente as mulheres, trazendo mais desigualdade social e deixando uma área suscetível à maior exploração. No Pacto Global, nós reconhecemos que as empresas devem ser uma força para o bem e comprometemos os participantes do nosso pacto a promover ações, principalmente anticorrupção. Os princípios do Pacto Global vêm da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, e pede às empresas que evitem suborno, extorsão e outras formas de corrupção e desenvolver políticas proativas contra a corrupção nas suas operações e nas suas estratégias. No contexto do nosso trabalho na conferência, ajudamos empresas e outros negócios e juntamos a sociedade civil e governos para agir coletivamente contra a corrupção. Reconhecemos que as ações de uma empresa são críticas, mas não o suficientes para acabar com a corrupção. Mas se ninguém... Os negócios devem engajar-se e outros partícipes para passando a nossa iniciativa específica para a década, o Pacto Global se juntou a várias organizações, como a Rede para o Pacto Global contra a Corrupção, e em dezembro de 2019 lançamos um projeto anticorrupção para as ações da rede. O projeto adota uma abordagem tríplice. Primeiro, gerar uma compreensão das ações anticorrupção. 2, lançar um programa para desenvolver redes locais e para entender a metodologia. E terceiro, apoiar redes locais no Brasil, Índia, Quênia, Ucrânia,
contra a corrupção. Inicialmente, em 2021, lançamos um projeto de 3 anos, avançando ações coletivas contra a corrupção da rede do Pacto Global, para expandir as nossas atividades e o nosso projeto, criado em 2019, pela adoção de recursos globais e possibilitando 10 redes do Pacto Global iniciar e facilitar as iniciativas e ações locais, e aumentar o engajamento com a rede do Pacto Global através do diálogo e para ser a voz da agenda anticorrupção. Os 2 projetos em 11 países são voltados a aumentar a transparência e a integridade e trazer o setor privado, governo e sociedade civil para contribuir para o alcance dos ODS, especificamente o ODS 16.5, contra a corrupção. Para a segunda parte da pergunta sobre recursos, em junho de 2021, lançamos uma União contra a Corrupção e um plano de ação contra a corrupção. Essa abordagem traz os papéis-chave contra a corrupção para fazer um diagnóstico claro do panorama de corrupção local e engajar partícipes da sociedade civil e desenvolver uma metodologia para identificar desafios de corrupção e mitigar potenciais riscos aos negócios. O nosso manual fala sobre os recursos desenvolvidos pela rede do Pacto Global nos primeiros 3 anos do projeto, junto com outros recursos de parceiros estratégicos no campo. Para desenvolver esse manual, esse guia, fizemos várias consultas com representantes, inclusive os da América Latina, que participam da rede Pacto Global da Colômbia e Brasil para contribuírem. E essa consulta assegura que desenvolvemos um manual considerando a cultura e considerações locais e o ambiente de negócios local. Nesse manual temos os nossos recursos, que incluem traduções para o francês e espanhol. Ele também estará disponível em português brevemente. Também temos publicações que avaliam risco de corrupção e outros guias para implementação de ações. No próximo ano, vamos fazer treinamentos nesse manual junto com as redes locais e começaremos a trabalhar para implementar essas ferramentas. E eu gostaria de agradecer novamente os organizadores e organizadoras do evento, e é muito bom ouvir a luta contra a corrupção na região da América Latina, especialmente em Colômbia e Brasil, e eu espero ansiosa para a próxima sessão também. Obrigada, Ashley. A gente realmente aproveita muito dos materiais que são elaborados, eles dão uma oportunidade para todos se engajarem, seja qual o tipo de empresa, qual o tamanho de empresa, se pessoas. Então, a gente sempre acha oportuno e busca, né, divulgar e engajar mais ainda as nossas pessoas, nossos participantes. Vou passar a pergunta agora para o Massa. Bom dia, Massa. Massa, como tem sido a participação na ação coletiva de agroindústria? O que essa iniciativa trará para as empresas participantes e para todo o setor, de forma geral? Ok. Muito bom dia a todos e a todas. Obrigado, Camila. Queria também agradecer aí a Ana Aranha, do Pacto Global, pelo convite, a Gabriela Faria, da Alliance for Integrity, também, por me convidarem a participar desse painel aí com pessoas tão importantes aí tanto do setor como envolvidas aí na área de compliance, né? Em relação ao tema, né, da questão que você falou da participação das empresas, né, no começo a gente via com um pouco de ceticismo até, né, a questão da ação coletiva na agroindústria, até porque a agroindústria tem uma complexidade, assim como qualquer outro mercado, tem as suas especificidades e tem suas características, né? E a agroindústria hoje
é uma cadeia produtiva muito grande, formado por diferentes tipos de participantes, vamos dizer assim, né? A gente tem um pessoal que trabalha com insumos, né? Tem o pessoal que cuida da parte de produção, né? Tem o pessoal que é da área de distribuição e logísticas, né? Tem uma série de diferentes atividades, vamos dizer assim, dentro da agroindústria, né? Para você ter uma ideia, a agroindústria, no último censo agropecuário, acho que foi em 2018, foi identificado que são mais de 5 milhões de estabelecimentos, né? Então, é uma cadeia muito grande, né? Uma cadeia composta por muitas pessoas, por muitos players. E isso, assim, a gente não conseguia visualizar de que forma a gente poderia fazer algo que pudesse modificar ou algo que pudesse envolver o setor. Mas, assim, à medida que nós fomos trabalhando, começamos a participar das reuniões, eu participo desde o começo, né? Desde o laboratório de incubação, a gente começou a participar, né, no ano passado, lá para, se não me engano, para outubro, né, setembro, outubro, que começou esses laboratórios de incubação. A gente começou com as reuniões efetivas do Pacto em fevereiro desse ano, né? Então é uma ação coletiva muito recente, né? Então nós estamos aí na 9ª reunião, eu acho que foi a 9ª reunião, foi a desse mês, né? E a gente vê uma evolução muito grande. Então, hoje, olhando de forma mais depois de passar esse primeiro momento, a gente vê que a participação tem sido muito positiva, né? Traz muitos benefícios. Naquele momento que a gente fez essa análise também dessa dificuldade, né, a gente olhou também quais seriam as vantagens e as desvantagens de participar como empresa, né? Desvantagens, a gente viu pouquíssimas desvantagens. Quais seriam as desvantagens? A gente vai ter que dedicar tempo, né? E isso realmente a Ana, que é a nossa coordenadora aqui, ela exige bastante da gente. A gente tem que participar de reuniões mensais, a gente sabe que tem outros, a gente trabalha nos subgrupos e tem que ter uma dedicação, né? A empresa precisa estar preparada para isso, para ter uma dedicação a esse trabalho. Mas assim, a gente via muita vantagem. Toda essa questão das vantagens que a gente viu, elas se concretizam de fato. A gente está vendo no dia a dia, em cada reunião, a troca, né, que a gente tem com todos os participantes, a troca de informações, a troca de boas práticas em relação aos temas que são discutidos, ao combate da corrupção, né? Como a gente fala em agroindústria, a gente tem todos os riscos relacionados a direitos humanos, a meio ambiente, que são muito fortes e de alguma forma estão relacionadas à questão da corrupção, né? A gente tem toda essa preocupação. E a gente vê que nessa troca de informações, né? Quando a gente fala troca de informações no setor, a gente não está falando em nada concorrencial, tanto que a gente tem ali até um disclosure que toda reunião que a gente inicia, a gente fala que nenhuma informação confidencial ou concorrencial ou que afete aspectos concorrenciais devem ser discutidas naquele ambiente da reunião do pacto, né? Não é naquela reunião da ação coletiva, não tem espaço para isso. Então, são informações de boas práticas no combate à corrupção. Isso fortalece internamente as próprias empresas, né? Então, muitas pessoas aí, muitas empresas que já passaram por alguma questão e dividem essa questão, né, esse problema que tiveram, e isso faz, de alguma forma, com que melhorias possam ser implementadas, né? E isso também traz um fortalecimento da cultura interna das organizações, né? As organizações que estão participando da ação coletiva, elas levam isso para dentro da empresa, né? Existe um pacto interno das organizações, né? A empresa, ela sabendo que ela está participando, né, dessa ação coletiva, né, isso fortalece a cultura de integridade dentro da própria companhia, fortalece os controles, os procedimentos, né, trazendo essas boas práticas que são discutidas durante as reuniões, né, e são reuniões muito bem estruturadas, né, com um aproveitamento muito bom de tempo, né, isso aí o pessoal da coordenação da ação coletiva faz muito bem. Mas é uma coisa que a gente está aprendendo. A cada reunião é um aprendizado, né? A cada reunião tem uma troca de ideias, né? O próprio mapeamento de risco que a gente fez, né? A gente aprendeu muito com o processo de mapeamento de riscos, né? Trazendo pessoas de fora, ouvindo
ouvindo outras ações coletivas que já estão aí há muito mais tempo, né? Isso traz uma série de coisas e fala, nossa, a gente quer estar lá, ouvindo esse pessoal agora da Colômbia, falando sobre o pacto ali da ação coletiva de energia elétrica na Colômbia, né? Isso fala, um dia a gente vai ter essa quantidade de pessoas envolvidas, a gente vai ter esse pacto, essa ação coletiva desenvolvida da forma como ela está, né? Então, assim, tem muita vantagem, muito aprimoramento que pode ser trazido com a questão dessa participação na ação coletiva. E não é só para a empresa, né? Se a gente pensar no mercado da agroindústria, principalmente, a agroindústria no passado representou mais de 26% do PIB brasileiro, né? É um dos maiores exportadores de produtos agroindustriais do mundo, né? A gente tem aí, é responsável aí por praticamente 10% da alimentação mundial, né? E a gente precisa ser esse parceiro confiável, né? A gente precisa que a imagem do nosso agronegócio brasileiro seja a imagem de que nós somos um parceiro confiável, de que as empresas do setor da agroindústria estão preparadas, estão preocupadas com a questão do combate à corrupção, né? E não só do combate à corrupção, mas também do desenvolvimento ou da produção sustentável, respeitando também direitos humanos com responsabilidade social, né? Então, tudo isso é um benefício que traz não só para o setor, para as empresas, mas para a sociedade como um todo, né? Que isso fortalece a nossa balança comercial, fortalece a nossa economia. Tá? Então, era assim, em resumo, eu acho que eu passei o que, na nossa opinião, seria aí a questão dos pontos positivos e a participação que eu vejo assim de forma muito positiva, né? Eu tenho aí junto comigo o Danilo que está participando, né? O Danilo tem participado junto comigo nas reuniões, porque a gente não quer perder nada. Então, se um não pode por uma questão de agenda, a gente está sempre junto. Então, é importante essa participação com seriedade, porque isso traz benefícios para todos. Muito obrigado aí. Obrigada, Márcia. Eu tenho acompanhado aqui, inclusive pela Ana, né, as iniciativas da ação coletiva de agro, e realmente vocês começaram com uma energia, né, com um pique muito bom, já são 9 reuniões, com a avaliação de riscos, né, com a priorização das iniciativas, então realmente tem sido um trabalho muito bacana, de grande valor, né, a gente enxerga isso a cada reunião, a cada desenrolar das iniciativas. Muito obrigada pelas suas palavras. Vou passar agora, então, uma pergunta para a Márcia. Márcia, qual que é o papel das PMEs em uma ação coletiva e qual tem sido a atuação da Alliance for Integrity no setor agro? Olá, Camila. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite dos organizadores. Estou aqui representando a Alliance for Integrity. Vou falar um pouquinho do que nós estamos apoiando no setor agro, mas a Alliance for Integrity ela tem como foco as ações coletivas, ações focadas em pequenas e médias empresas. Como o Márcia colocou, no Brasil e no setor específico no agropecuário, quanto ela representa para o PIB brasileiro. A gente entende que uma transformação, assim como já foi falado, que o problema da corrupção ele é um problema estrutural, é um problema cultural, nós só vamos conseguir mudar estrutura e cultura por meio de ações coletivas, de esforços conjuntos. Não vão ser, como já foi dito aqui, as ações individuais que vão ter a capacidade de trazer essa transformação que é tão profunda. Então, com base nesse espírito e nesse objetivo, a Alliance for Integrity lançou a Jornada Íntegra Agro. A Jornada Íntegra Agro, ela já nasceu, é um marco na história da Alliance, ela nasceu com 2 patrocinadores importantíssimos, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Organização das Cooperativas Brasileiras. Foi desenvolvido um programa específico para as PMEs no setor agrícola. No momento em que elas fizeram a inscrição, elas optavam por qual era ali, entre 4 principais motivadores para realizar, se engajar nessa jornada.
seriam acessar mercado institucional, acessar mercados externos, acessar o fornecimento para grandes instituições ou acessar financiamentos. A jornada se iniciou em 1º de julho de 2021, são 10 módulos, se encerra no dia 9 de dezembro, no dia aí do combate à anticorrupção, combate à corrupção. Nós temos a participação de 14 empresas, PMEs, cooperativas, que, em conjunto, e isso é até uma exigência do edital, o compromisso dessas empresas em desenvolverem e implementarem o seu programa de compliance. Então, elas estão passando ainda por algumas das fases, mas já tiveram o webinar, o treinamento de empresas para empresas, mentoria para a implementação desse programa, sustentabilidade, já introduzindo aí os conceitos de ESG. E com essas ações, essas empresas, de fato, já estão implementando no curso dessa jornada os seus próprios programas, mas o objetivo e o compromisso é que elas concluam a jornada com toda a capacidade e com todas as ferramentas que são disponibilizadas pela Alliance para implementar o seu programa. Então, a Alliance tem um aplicativo que é o The Alliance The Integrity App. Ele tem uma ferramenta que te permite fazer a sua autoavaliação do seu programa de compliance, da sua maturidade em compliance e quais são ali os gaps, o que você ainda precisa endereçar. E tem uma funcionalidade de avaliação de riscos. Então, essas empresas estão passando também por essa fase de entender o que elas precisam para, se tem algum início ali de implementação desse programa de compliance, quais são os gaps ainda a serem endereçados, quais são os riscos do seu negócio. Essa é uma ação coletiva muito forte. A gente entende que ela se torna mais forte ainda quando a gente faz isso que nós estamos fazendo nesse evento da Semana da Integridade, né? Que é a transnacionalização dessas iniciativas. A gente realmente tem um problema que é um problema global. Então, a gente precisa melhorar. Se a gente quer promover, como é o nosso maior objetivo, um ambiente mais íntegro de negócio, eu preciso desenvolver padrões e cultura de integridade que sejam o mais uniforme possível através de todo o engajamento dos mais diversos países. A gente conclui, como eu falei, a jornada no dia 9. A jornada é a segunda jornada, nós já tivemos uma primeira jornada. Estamos imaginando também outros segmentos de negócios para as próximas jornadas íntegras, porque, de fato, Camila, aqui endereçando diretamente a tua pergunta, a gente entende que as pequenas e médias empresas, elas têm um obstáculo importante a vencer, e o primeiro deles é talvez o mito de que uma pequena e média empresa não tem condições de ter um programa de compliance, não tem condições de ter um compliance officer. Então, o que a gente busca mostrar e que é plenamente possível não importa qual é o tamanho da sua empresa, quantos colaboradores você tem, qual é o seu faturamento. É sim possível ter um programa de compliance e é necessário. Se você quer acessar esses mercados, quer acessar financiamento, você precisa ter esse programa. Considerando a representatividade das PMEs no Brasil em particular, isso ainda se torna mais relevante. Se a gente não fizer essa transformação nas pequenas e médias empresas, a gente não consegue atingir uma transformação maior. Obrigada, Márcia, eu concordo contigo. A gente tem uma representatividade muito grande das PMEs. Eu tenho, recentemente, eu ministrei aula para o setor, né, para o setor elétrico, e se tem muita empresa pequena que quer trabalhar com integridade, quer trabalhar com compliance, vê desafios, né, e a gente está tentando justamente quebrar essa barreira. Eu acho que a iniciativa da Alliance, a iniciativa do Pacto, é realmente de abrir caminhos, estender a mão e ajudar o pessoal a trabalhar, né, na melhor solução, na maior transparência possível, dentro dos conceitos de ética que são tão caros para nós, né? Vou direcionar aqui a última pergunta do nosso painel, depois vamos ver as perguntas do público, né? Mas a última pergunta vai para a Ana, do MAPA. Ana, né, como você vê a participação do setor público em ações coletivas e quais as iniciativas do MAPA em questões de integridade?
Olá, Camila. Olá a todos, muito obrigada. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui representando o Ministério da Agricultura. Obrigada, Pacto Global, pelo convite, Alliance for Integrity. Essa é uma pergunta que, quando você me fez, me veio muitas questões, Camila. A primeira delas é que a gente só consegue alcançar essa liberdade para fazer um movimento como esse, né, da participação de um órgão público numa ação coletiva, ela vem pela liberdade de gestão. Então, a desvinculação política precisa acontecer nesse momento, né? Eu digo que é um ato de coragem, né? Acima de tudo, é um ato de coragem para que o órgão público se insira nesse debate, principalmente entre a sociedade civil, os setores público e privado. A gente gosta de dizer que não estamos tomando medidas para as próximas eleições, né? E sim para as próximas gerações, que no fim do dia, o que rege a sustentabilidade dos negócios, né? Todos os tipos de sustentabilidade nos negócios. E aí vem a pergunta, né? Tudo herdado precisa acabar? Quando há trocas de governo, trocas de gestão, aquilo que foi construído pela gestão anterior precisa acabar. Esse é um dos maiores desafios da administração pública, né? Não só no Brasil, como em outros países. E as ações que envolvem integridade, responsabilidade social e sustentabilidade ambiental, elas servem, acima de tudo, para constranger as próximas administrações, né? Então, no mínimo, o próximo gestor ele vai se sentir constrangido em dar um passo atrás em relação a esses avanços, né, que nós consideramos grandes avanços em relação ao tema. Então, esse sentar à mesma mesa já está sendo feito pelo Ministério da Agricultura desde 2018, principalmente através do selo Mais Integridade, que é um selo que premia empresas e cooperativas do agronegócio de pequeno, médio ou grande porte. Nós não fazemos essa distinção por porte de empresa, ela precisa ser uma empresa do agronegócio para participar. E essas empresas precisam demonstrar, dentre alguns requisitos, que cumprem exigências relacionadas à ética, integridade, responsabilidade social e sustentabilidade ambiental. Então, nós temos 3 enfoques específicos nas exigências do selo, né? O enfoque anticorrupção, que nós podemos fazer um paralelo com o D, né, do ESG, que trata de todos os mecanismos de governança. Temos o enfoque ambiental, como não poderia deixar de ser. O agro, né, ele prevê essa interação entre o meio ambiente e o homem, então a gente precisa falar sobre questões como trabalho escravo ou análogo a escravo, trabalho infantil do menor aprendiz e os relatórios de gestão sustentáveis que também as empresas precisam apresentar. E esse compartilhamento de responsabilidades, esse sentar à mesma mesa, né, que o setor público e privado faz, principalmente nessas ações coletivas, ele também traz uma responsabilidade para nós para absorvermos as necessidades do setor, para que o selo, para que as ações promovidas pelo Ministério da Agricultura também reflitam a necessidade do setor naquele momento, para que a gente consiga caminhar junto nesse sentido. E nesse caminho, né, no mês passado, nós felizmente celebramos, né, firmamos o nosso acordo de cooperação técnica com o Pacto Global, a Rede Brasil do Pacto Global. Então, em setembro passado, o Ministério da Agricultura assinou esse documento, chancelando mais uma vez essa parceria e demonstrando o interesse em participar dessas ações, em colaborar. A Jornada Agroíntegra, também em parceria com a Alliance for Integrity, conforme mencionado pela Márcia, e a Organização das Cooperativas Brasileiras, também é uma maneira de fomentar e de proporcionar ao setor esse nivelamento em relação ao tema de integridade. Então, nós temos todos esses vieses acontecendo. A partir desses treinamentos, nós também conseguimos perceber que algumas cooperativas não estavam tão alinhadas em relação ao nível de maturidade
que o setor, que algumas empresas do setor que exportam há algum tempo já estavam em relação a essa necessidade, inclusive da lei anticorrupção americana. Então, eles já falavam disso, né, por conta desse viés exportador. Então, também nós criamos o cadastro agroíntegro para atender essas empresas que ainda estão no estágio inicial. Então, aquela empresa que já tem o seu compromisso, o seu comprometimento com o tema de integridade, mas ainda não tem toda a robustez de um programa de integridade implementado, ela pode acessar o Ministério da Agricultura através do cadastro agroíntegro para entrar no nosso radar de treinamento, como a Jornada Agroíntegra, né? Nós carinhosamente apelidamos de Jornada Agroíntegra, e vai poder seguir esse caminho junto com o setor público, compartilhando responsabilidades. Esse é o lema. Obrigada mais uma vez a todos. Obrigada, Ana. A gente tem grandes expectativas, né, para essa iniciativa. Tomara mesmo que a gente consiga desdobrar isso. O país é muito grande, são muitas empresas, é muita gente envolvida, né? Mas o mérito é todo dos envolvidos, né? Todos que participam. Eu tenho algumas perguntas aqui finais que eu quero replicar. Eu vou começar com uma pergunta que foi encaminhada aqui para o Massa. Massa, você disse ter sido inicialmente cético em relação à ideia da ação coletiva. Então, gostaria de saber quais foram, na sua opinião, os fatores que atraíram a sua atenção para dar uma oportunidade à ação coletiva e começar a se engajar nessa ação. E o que diriam os outros atores da agricultura para aderir também? Na realidade, a pergunta é muito boa. Na realidade, quando eu falei do ceticismo inicial, não era em função do que a ação coletiva poderia trazer, né? Isso, para nós, estava claro, mas o ceticismo estava na forma de como organizado o setor do agronegócio, né? Porque a gente tinha visto outras iniciativas de ações coletivas e a gente via que tinha trazido bons resultados. Então, não era em relação ao resultado da ação coletiva em si, mas a forma como que iria ser estruturada a ação coletiva dentro do setor do agronegócio, pelo tamanho da cadeia, pela quantidade de participantes, pelos diferentes níveis de maturidade, né, presentes dentro do agronegócio, né, em termos de combate à corrupção, né, e também pela questão da diversidade de tipos e tamanhos de estabelecimentos, né? Então não era o nosso ceticismo não estava focado na questão dos resultados de uma ação coletiva. Isso para nós sempre foi claro desde o primeiro momento e foi justamente isso que nos levou a participar, né? Que a gente sabia de outros cases de sucesso, né? O limpeza urbana, que é conhecidamente um setor que tem problema, o outro infraestrutura também, que é outro setor que a gente via aqui no Brasil, principalmente, passou por um período grande de problemas, né? Então a gente via exatamente essa questão, né? De que tinha resultados a ação coletiva, né? Era mais a preocupação em relação a como fazer dentro de um setor tão complexo de tantas pessoas e tantos participantes. Mas a gente viu que a gente tem formas de fazer durante o processo, durante o laboratório de incubação, né? A gente viu que existem formas de a gente começar a fazer. Então a gente se engajou a participar justamente porque a gente sabia dos resultados positivos e durante os laboratórios de incubação a gente viu que realmente era possível trabalhar e nós, como empresas grandes, eu acho que as empresas grandes têm um papel um pouco de uma responsabilidade de disseminar esse tipo de prática para o setor, né? Assim como a Alliance for Integrity faz nos programas do DEP, né? De empresas para empresas, né? Então, esse conceito, né, de que as empresas grandes precisam participar e que a gente precisa começar, né? Assim, as empresas que ainda não aderirem, provavelmente elas vão também aderir ao longo da jornada, porque eles vão verificar que isso traz resultados positivos, isso está trazendo, e que vai ser aquilo que já foi mencionado aqui, tanto pela Márcia, pela Ana, né, que a gente precisa de que as empresas do agronegócio tenham essa preocupação com as questões relacionadas tanto à integridade, direitos humanos, com o meio ambiente, né, da questão da produção sustentável, né, que elas precisam ter essa preocupação justamente, né,
para poder trabalhar dentro desse setor, né? Que as empresas grandes hoje já têm essa preocupação, já muito mais arraigada, né? Mas que para trabalhar com as empresas grandes, para participar de um processo licitatório, para obter um financiamento, elas vão precisar também estar de acordo com todos esses padrões, né? Então, de uma forma ou de outra, vai trazer benefícios para todo o setor, tá? Obrigada, Massa. Eu vou direcionar uma última pergunta para o Gabriel, na Colômbia, e aí depois a gente, acho que vai chegar no nosso tempo, mas vamos primeiro para a última pergunta. Gabriel, como você comunicou seus grupos de interesse sobre os benefícios de participarem da ação coletiva? Nós usamos, dependendo do interesse da ação coletiva, e nós temos um departamento, um Ministério de Transparência e documentos e acordos que nós firmamos e em que conectamos terceiros, em que seja um fornecedor ou um cliente, nós damos essa lista de boas práticas para a manutenção de integridade, compliance e para manter os nossos padrões de transparência. E o fazemos criando um link para compartilhar o documento para que eles participem também da ação coletiva, sejam parte dela. Obrigada, obrigada. Eu vou aproveitar aqui, já que a gente ganhou um tempinho, agradecendo o Gabriel e fazendo a última pergunta para a Ashley. Ashley, qual o papel que o Pacto Global pode ter para fomentar as ações coletivas na integridade empresarial em diferentes países? Obrigada, espero que estejam me escutando. O Pacto Global, como mencionado, trabalha com vários atores, especialmente redes locais, que engajem participantes no setor corporativo para trabalhar através de ações coletivas. O Pacto Global, especificamente com suas redes, se engajam com esses participantes para identificar questões de corrupção e atuar coletivamente. Alguns engajam participantes numa abordagem por setor, outros são multissetorial. Depende muito do que a nossa rede local é capaz de engajar em termos de atores locais no ambiente corporativo local. Nós também temos parcerias estratégicas como Alliance for Integrity e outras iniciativas internacionais para promover a luta contra a corrupção no ambiente corporativo. Obrigada, Ashley. Eu ia encerrar, mas aí me chegou mais uma pergunta aqui para a Ana. Acho que vamos fazer, vamos esgotar o nosso tempo aqui, extraindo o máximo dos nossos painelistas. Então, a pergunta para a Ana, foi uma pergunta boa, inclusive, deixa eu achar ela aqui, ó. Ana, gostaria de saber mais sobre como as ações de integridade e o pacto apoiam a promoção de melhores condições de trabalho nas cadeias do agronegócio. Uma boa pergunta mesmo, Camila. É boa, né? Boa pergunta. No âmbito do MAPA, né, antes da implementação do nosso programa de integridade, nós já tínhamos principalmente a nossa Secretaria de Política Agrícola, que estabelece programas, a nossa Secretaria de Defesa Agropecuária, que estabelece critérios para
para obediência, né, às condições de trabalho. Mas eu gosto de falar bastante do selo, né, de como é que o selo promove, né, essas condições, porque nós conversamos com muitos atores, especificamente em relação à Secretaria de Inspeção do Trabalho, que também fala desse assunto, né, que tem gabarito para falar desse assunto no Brasil. Então, hoje, por exemplo, nós falamos muito de normas regulamentadoras do trabalho, que foi um avanço muito grande em relação a isso, e a sua correlação com a sustentabilidade do negócio. Então, por exemplo, um dos documentos que as empresas precisam apresentar para nós é um relatório técnico que nós chamamos de relatório de Programa de Gestão Sustentável. É um relatório de gestão sustentável. E aí ela precisa demonstrar como ela obedece, como ela, dentro, né, de cada setor, né, cada setor é uma norma regulamentadora específica, mas ela precisa demonstrar como a empresa está obedecendo essas normas regulamentadoras do trabalho de acordo com o business, né, com o objeto de cada setor. E também, como eu já mencionei, né, em relação ao trabalho infantil, as infrações do menor aprendiz, relacionadas ao menor aprendiz, a lista suja do trabalho escravo ou análogo a escravo. Então, todas essas questões estão sendo tratadas no âmbito da promoção da integridade, são coisas que nós precisamos falar. Ontem, a primeira meta do nosso acordo firmado com o Pacto Global foi alcançada com sucesso, que foi a participação do Pacto Global enquanto membro do Comitê Gestor do Selo Mais Integridade. E aí nós esperamos que, estamos muito felizes também, muito empolgados, satisfeitos, como o Massa colocou, em participarmos disso, e temos certeza que as próximas ações invariavelmente serão voltadas para que nós consigamos unir esforços em relação às condições do trabalho no agronegócio, que é um tema muito, além de importante, é um tema muito delicado, mas que precisa ser tratado com seriedade. Obrigada, Ana. Eu acho que encerro aqui a participação. Eu agradeço de coração o tempo de vocês, o engajamento no dia a dia, a participação aqui no nosso evento, com votos de que a gente consiga cada vez mais alcançar, né, os desafios mais distantes, nas regiões mais longínquas, para disseminar aquilo que a gente mais busca no nosso país, aqui e nas Américas, enfim, acho que no mundo, né? Que é a ética e a integridade nos negócios. Então, eu passo a palavra aqui para a Gabi, acho que a Gabi vai fazer o encerramento final, né, Gabi? Isso mesmo, obrigada, Camila. Bom, primeiro, antes de abrir para as palavras de encerramento, eu quero pedir desculpa, a gente teve aí no comecinho alguns problemas técnicos com tradução, enfim, com as salas, mas felizmente conseguimos consertar tudo e acho que a gente teve um painel bastante rico. Então, por fim, chegamos aí ao fim dessa sessão. Quero agradecer muitíssimo aos palestrantes do Brasil, da Colômbia, Ashley dos Estados Unidos. Obrigada também a Camila, moderadora do Brasil, e Maurício, da Colômbia. E, claro, novamente, obrigada aos participantes, às participantes do painel. A presença de vocês aqui foi essencial para a gente criar esse ambiente de troca multicultural, né? E quero também agradecer de novo a Ana Aranha, do Pacto Global Brasil, e a Lorena, da Colômbia. A gente conseguiu oferecer juntas esse painel de alto nível, com tanta excelência, então, muitíssimo obrigada. E, para que vocês saibam, a gente ainda não terminou a programação da Semana Regional. Ainda hoje a gente vai ter mais 2 sessões, uma sobre o papel dos direitos humanos na agenda de integridade empresarial, às 14 horas do Brasil, e a outra, no mesmo horário, que vai tratar sobre integridade empresarial como ação pelo clima. Então, a gente vai falar sobre as oportunidades e os desafios para a América Latina dentro desse tema, tá? E aí, para finalizar a nossa semana, das 16 às 18 horas do Brasil também, a gente vai ter a sessão de encerramento da Semana Regional. Então, eu espero poder encontrar vocês todas e todos por lá também.
Tá, e por fim, mas não menos importante, porque para a gente isso é bastante importante, bastante relevante, para a gente poder manter aí a qualidade do nosso evento, a equipe técnica vai mandar aqui no chat uma pesquisa de satisfação para a gente poder implementar e aprimorar cada vez mais a qualidade do que a gente oferece para vocês. Tá bom? Então, isso é tudo. Mais uma vez, muito obrigada a todas e todos. Espero vê-las e vê-los em breve. Tchau, tchau.